Bom dia, Fabiola. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom, no próprio sábado o senhor estava aqui conosco também e falou que são 50 mil veículos que estão atuando nesses transportes aí na cidade de São Paulo. É esse o número mesmo, secretário? Esse todos que usam a tecnologia, a plataforma, incluindo os táxis, viu, Fabiola? O 99, as empresas, o Easy, tem várias empresas de táxi que se utilizam também da tecnologia dos aplicativos. Somado, todos que usam a ferramenta de tecnologia, a gente tem esse número de aproximadamente 50 mil. Os carros que fazem as viagens compartilhadas, esses nós temos acesso à regulamentação feita na gestão anterior, e o objetivo da nossa administração é aprimorar esta regulação para que, primeiro, a gente tenha uma situação em que não haja uma concorrência predatória, ou seja, não haja privilégio em relação ao táxi e a esse transporte individual. É preciso buscar uma equalização. O prefeito tem muita razão quando, por exemplo, aponta que há uma excessividade de taxas e exigências sobre os táxis que não há sobre os veículos que são destas empresas que exploram o viário aqui municipal. Então nós estamos olhando a regulação para justamente buscar um equilíbrio, permitir uma concorrência que permita a sobrevivência de todos no mercado e principalmente uma melhoria da qualidade do serviço a ser prestado ao cidadão de São Paulo. Bom, então vamos entender esse número, secretário. Quanto que hoje paga um táxi para a Prefeitura de São Paulo e quanto paga um motorista de um outro aplicativo? Não é comparável, porque são taxas distintas. E mesmo dentro do táxi, nós temos situações distintas, como, por exemplo, o táxi preto, que pagou 60 mil reais por um alvará, que paga por taxas de transferência que o outro táxi não paga. Nós temos, por exemplo, no decreto, o taxista para conduzir precisa ter o condutáxi, que tem um custo para sua obtenção. O decreto que regula as demais empresas também exige o condutáxi, o artigo 15 do decreto, ou o cadastro similar. Contudo, isso não foi regulamentado. Então, hoje tem uma diferença, por exemplo, que o motorista do aplicativo, que não é taxista, não está sendo exigido dele a formação que se exige do taxista. São essas equalizações que precisam ser feitas. Tá, então hoje, por exemplo, um condutáxi custa quanto, secretário? Para tirar um condutáxi, são algumas horas que ele precisa fazer, eu não sei te dizer exatamente quanto custa, são algumas horas que ele precisa fazer em autoescolas credenciadas para que ele obtenha esta certificação. Tá, então além dessa taxa o rapaz agora da 99 Táxi, que no diretor de política de comunicação nos falou em torno de R$400, mas ele não tem certeza desse valor. É mais ou menos isso? É alto assim? Eu não tenho ideia. Eu acho que não passa de R$1.000 a obtenção do condutáxi. Agora, mais do que o custo aqui é a diferença de formação, de treinamento. Então nós precisamos fazer com que todas as pessoas que estão conduzindo passageiros aqui em São Paulo hoje tenham o mesmo nível de exigência. Essa é uma reclamação que eu faço inclusive como usuário. Você percebe nitidamente que o motorista de táxi tem uma formação, uma preparação melhor do que em geral os motoristas que estão conduzindo para os aplicativos. Então hoje, apesar de na regulamentação que foi aprovada e feita na gestão passada, ela não vem sendo cumprida. Não, porque faltou fazer uma portaria, que é uma resolução do Comitê Municipal do Uso do Viário, que nós estamos preparando já a primeira reunião para a próxima semana. Então aí todos esses motoristas, e pelo que o senhor falou, são 50 mil, só que qual é a parcela que é de taxistas? Eu não tenho exatamente esse número, porque os aplicativos, eles nos informam o total de quilometragem, e informam não aqui para a Secretaria de Transportes. Hoje esta área está lá na SP Negócios. Nós estamos junto com o secretário Wilson Porte trabalhando para unificar a gestão dentro do Comitê Municipal do Uso do Viário. Mas tem uma porcentagem assim estimada, não? Para saber só a diferença aí de quantos vão ter que fazer esse treinamento de maneira emergencial até, né? É uma maneira emergencial. Qual é o objetivo do prefeito João Dória? Primeiro, permitir que o usuário de São Paulo tenha liberdade de escolha. Mas para isso é preciso equalizar os mercados. É fazer com que os mercados sejam competitivos, não sejam predatórios, eles não se extingam entre si, a existência de um não elimine o outro, que haja espaço para todo mundo e que hajam regras equivalentes. Quer dizer, que as exigências que se faz para o funcionamento de um tenham equivalência para o funcionamento de outro, evitando assim privilégios ou então obrigações excessivas só de um lado. O senhor falou que não é possível comparar as taxas, né? Mas eu acho que dá pra gente tentar, de repente, entender um pouco. Quanto que a prefeitura ganhou, por exemplo, desses aplicativos? Hoje a gente tem 4 aplicativos funcionando, não é isso? É isso, 4 empresas credenciadas para atuar como empresas OTTC, que a gente chama, são as operadoras que usam o viário de São Paulo, operadoras de tecnologia de transporte credenciadas. E como que essas empresas pagam a taxa para a prefeitura? Através Elas pagam por quilômetro
arbitragem rodada. O problema é que havia uma medida judicial protegendo-as para que impedisse a cobrança. Essa medida judicial foi reavaliada e nós já estamos preparando a cobrança sobre isso. Ela ainda não está pagando? Por exemplo, o Uber ainda não está pagando essa taxa? Não, porque havia uma medida judicial que a protegia. Nós estamos, esta próxima reunião do Comitê Municipal do Uso do Viário vai tratar da cobrança. Bom, e o Uber... Inclusive do valor passado, sobre o período que a liminar os protegeu. Porque o Uber cobra do passageiro essa tarifa, né? Então a prefeitura tem crédito, nós vamos fazer essa cobrança. O importante... Mas você tem esse valor de quanto que é... Exatamente, que nós estamos levantando para aprovar no Comitê Municipal de Uso do Viário. Quais são as outras empresas que já estão pagando as taxas para a prefeitura? Eu não tenho certeza se elas pagam, se elas também estão protegidas por medida judicial. São as 4 empresas que obtiveram credenciamento neste regime de regulação instituído pelo decreto 56.981 do ano passado, que deveriam pagar. A Uber, Cabify, 99Pop e o EasyGo. Exatamente. E aí tem mais duas, o prefeito falou aqui mais duas empresas interessadas em entrar? Tem várias empresas solicitando, tem algumas em processo de credenciamento e tem outras que apenas manifestaram interesse em credenciar. Bom, e quais são as taxas que vocês estão estudando neste momento de reduzir para os taxistas? Imediatamente, de forma emergencial, a questão do táxi preto. O táxi preto foi uma situação muito atípica, se cobrou R$60 mil para serem pagos parceladamente dos taxistas. Essa taxa se mostra inviável, muitos deles, a imensa maioria, está inadimplente. Isso exige da prefeitura um tratamento especial, porque tanto a crise econômica, mas principalmente a alta onerosidade desta taxa, está levando aos taxistas que optaram pelo táxi preto a estarem em insolvência praticamente. Então nós estamos estudando uma medida que prorrogue o pagamento desta taxa para que eles possam continuar operando, já que hoje são 5 mil táxis que foram instalados e precisam continuar operando. Mas vocês vão devolver esses R$60 mil? Não. Eles pagaram em prestação, Fabiola. Hoje eles estão inadimplentes nas parcelas. A ideia é fazer uma nova pactuação deste valor. Tá, mas aí reduzindo esse valor, não? Reduzindo ou alongando o prazo de pagamento com alguma carência, porque muitos estão inclusive inadimplentes com o financiamento bancário para a compra dos carros por carros de alto padrão. Logo em seguida ao leilão, ao sorteio e ao pagamento, à assunção do compromisso de pagar esta outorga, se regulamentou o uso dos aplicativos. Então houve aí mesmo, e somado à crise econômica, que é fatal, houve mesmo uma onerosidade excessiva. Nós não estamos estudando neste momento o que fazer, mas numa situação emergencial, nesse momento, suspender por algumas semanas a cobrança da dívida para que a gente possa, negociando com a categoria, com a sociedade, repactuar esses valores. Tá, mas aí é um universo de 5 mil taxistas, uma coisa bem específica, o táxi preto. Agora a gente está falando de um universo aí de 38 mil taxistas, que são os táxis comuns, e até tem muita gente falando, mas poxa, como que eles querem mudar se eles também não sabem direito os valores? Assim, quais são as outras taxas, aí tirando o táxi preto, que também é uma coisa muito específica. No táxi preto também tem uma taxa de transferência que não existe para os demais, que é uma taxa cobrada apenas na transferência da outorga do táxi preto. Nos demais, muito mais do que a redução de taxa é um processo, eles têm o condutáxi e tudo mais. Nos demais, o mais importante é você permitir ou exigir criar regras que equalizem os dois mercados, entre os aplicativos e os taxistas. Então, o decreto, por exemplo, prevê a exigência do condutáxis no aplicativo. Isso não tem sido feito por falta de regulamentação. Nós vamos passar a fazer. O decreto prevê, por exemplo, que os carros dos aplicativos tenham um padrão mínimo de conforto, qualidade e segurança. Isso também falta regular. Como será feito o controle desta qualidade? Isso tudo que nós vamos fazer no Comitê Municipal do Uso do Viário. Mas, secretário Sérgio Aveleda, pelo que o senhor está falando aí, então, o que tem que olhar é para esses carros, não para os taxistas. Então, assim, de taxas para os taxistas, eles não pagam um absurdo de taxas que podem ser reduzidas? Só no modelo do táxi preto. Este do modelo do táxi preto é que houve uma outorga pela primeira vez, se cobrou pela outorga, essa quantia de R$60 mil para serem pagos parceladamente, num valor que hoje se revela muito excessivo diante da realidade do mercado. E a taxa de transferência também dentro do mundo do táxi preto, que é quase R$10 mil para se autorizar a transferência de um alvará. Nos demais, o que a gente precisa fazer é buscar a equalização da regra para permitir uma sadia competição entre nesse ambiente. Tá, mas por exemplo, e então vocês estão de repente tentando, vão aumentar talvez essa tarifa por quilômetro rodado que os aplicativos pagam, não? Não, isso a gente não tem condições de te dizer ainda, Fabíola, justamente porque nesta reunião do comitê que nós vamos fazer as simulações e ver se esta tarifa tem sido suficiente e eficiente para fazer a regulação do mercado. A ideia dessa tarifa, de quem fez a regulação, é
desincentivar o domínio de mercado. Quer dizer, quanto mais quilômetro uma empresa rodar, mais ela pagará, de maneira que ela vai achar um ponto ótimo sem ser predatória, sem dominar o mercado. Nós vamos agora, na reunião do comitê, verificar se isto funciona, porque é uma regulação nova e que tinha uma liminar protegendo. Então nós vamos ver se isso se isso funciona de forma a impedir que uma determinada empresa tenha domínio do mercado. Tá, e agora de taxa mensal, porque o prefeito falou aqui, a gente vai reduzir tarifas para os taxistas. Especialmente nesse mundo do universo do táxi preto, onde há um desequilíbrio com taxas muito altas. Mas na verdade não é a taxa, é o que eles pagaram para... E a taxa de transferência. E a taxa de transferência. Mas no geral, no táxi normal, vocês vão reduzir de repente a bandeirada? O que a gente pode pensar, Fabíola, eu não posso garantir que a gente vai fazer isso, porque isso é uma decisão colegiada no Comitê Municipal de Uso do Viário, é dar flexibilidade tarifária também para o táxi, onde os aplicativos têm flexibilidade tarifária também. Agora, isso é uma ideia a ser explorada. A gente precisa verificar se isso vai incentivar a competição ou não. Uhum. Nossa, tá chegando tanta mensagem aqui. É um universo tão obscuro, não é isso, secretário? Porque eu concordo com você. Acho que a gente não sabe os números, não sabe, por exemplo, eu estou perguntando aqui, quanto que um táxi paga de taxa mensal? O táxi não paga de taxa mensal, ele paga uma taxa anual de fiscalização do DTP e de inspeção e paga para obter o condutáxi, o motorista ou precisa obter. Ele paga uma vez na vida o condutáxi. Isso. Nós temos aproximadamente 80 mil condutores habilitados com condutáxi em São Paulo. Então não é uma coisa que ele vai pagar sempre. Então reduzir o condutáxi ou eliminar o condutáxi não vai facilitar em nada para o taxista, para ele ser mais competitivo e baixar o preço. O mais efetivo e o mais adequado é exigir, o que já prevê o decreto, que os motoristas dos operadores de tecnologia também tenham o condutáxi ou algo similar. Porque aí eu estou dando equivalência no nível de qualidade dos motoristas de táxi aos motoristas das empresas que exploram o viário municipal. Porque hoje a questão qual é, secretário? Os taxistas, eles reclamam de uma queda de 50% no valor, né? No valor que eles recebiam, né? No serviço, né? Na quantidade de serviço e de corridas. Como tornar os táxis mais competitivos? Acho que essa é a questão que está aí. Aí, o que o senhor está falando? Como tornar os táxis mais competitivos? Cobrando dos outros aplicativos uma regulamentação que eles não estão cumprindo. Por exemplo, os carros não estão sendo fiscalizados, eles não têm condutáxi. Só que, será que isso vai fazer com que os taxistas sejam mais competitivos? Não, isso poderá fazer sim, porque nós vamos exigir das empresas que tenham mais rigor na seleção. Isso vai fazer com que o mercado ali se adapte, principalmente a cobrança da taxa do uso do viário, porque esta cobrança deste preço público criado pelo decreto tende a criar um desincentivo para alguém ter muitos carros e rodar muito, porque vai encarecer a operação da empresa. Tende a fazer com que esta empresa encontre um ponto ótimo. E aí, como são vários operadores, nós vamos melhorar o ambiente de competitividade, garantindo o espaço dos taxistas. Então não é que os táxis vão ficar mais baratos, mas os aplicativos vão ficar mais caros. Não necessariamente, porque nesse ambiente de igualdade e competição, a gente pode, por exemplo, flexibilizar também a tarifa do táxi, permitindo uma concorrência melhor de preços entre eles. Então, mas o problema aí, secretária, é que diz que a prefeitura não tem muito poder sobre esse valor do táxi. É fazer com que o taxista aceite ganhar menos. Ou que ele possa rodar mais e ter mais clientes e, portanto, ter mais rentabilidade. Esta busca do equilíbrio vai se fazer olhando, então, pela primeira vez nós vamos agora ver como é que vai funcionar esta cobrança sobre os aplicativos, de forma que eles se comportem a não dominar o mercado. Esse é o objetivo da regulação e que a gente precisa ver se for efetivo. O que nós não podemos é ficar refém de nenhum dos lados. A prefeitura tem que favorecer uma regulação que permita uma competição que todos possam existir. Que há demanda no mercado para que todos possam existir, ninguém há dúvida. Até porque o crescimento do uso de carros é natural até pelo favorecimento que você tem de você não precisar dirigir. Você está diminuindo o uso do transporte individual, da propriedade do veículo automotor. Então há mercado, há possibilidade de crescimento de mercado. O que não se pode permitir é que um único setor cresça nesse mercado. Para isso tem que equalizar regras, fazer com que as empresas dos aplicativos cumpram requisitos que hoje não lhes são exigidos e que os taxistas tenham regras que lhes permitam oferecer aos seus usuários flexibilidade que hoje eles não têm. Por exemplo, aos aplicativos é permitido a corrida conjunta, a viagem compartilhada. Por que não estudar para permitir que os táxis façam a mesma coisa? Quer dizer, buscar
esta equalização é o melhor mecanismo de garantir a coexistência do mercado e melhorar o que é o grande objetivo do regulador, que neste caso é a prefeitura, melhorar a qualidade do serviço prestado ao cidadão de São Paulo. Bom, aqui os taxistas, o que eles estão falando, assim, não tem uma taxa, além do Condutáxi, tem um ouvinte aqui que falou que pagou R$109 no Condutáxi, a sua renovação é quinzenal, é quinquenal, e o custo custa R$109, R$109 para você. Não é um custo relevante a cada 5 anos. O problema é não exigir Condutáxi, inclusive como prevê o decreto. Não, mas eu sei, secretário, motorista. Eu entendi isso, secretário, mas é que quando a gente conversou aqui com o prefeito, táxis mais competitivos, vamos reduzir as taxas para os taxistas. E os taxistas, o que eles dizem aqui? O que pesa no custo deles? Pesa o custo operacional de você ter um carro. Eles não pagam uma taxa para a prefeitura, pagam não sei quantos reais por mês. Não existe essa taxa. Então a questão é, será que a prefeitura vai conseguir realmente fazer com que o táxi seja mais competitivo? Tem ouvinte falando que o único meio é tentar reduzir o número de carros que circulam por esses aplicativos. Mas exatamente isso que faz a taxa que recai sobre os aplicativos. A taxa funciona assim, Fabiola. Quanto mais quilômetros eles rodam, mais caro é o preço unitário do quilômetro. Então, você cria um desincentivo, você cria um incentivo a ele não rodar muito, porque vai ficando mais caro. Então, esta regulação não foi testada ainda porque havia uma liminar impedindo o seu pagamento. A cobrança desta regulação visa criar uma racionalidade nas empresas de aplicativos que é rodar menos. Com isto, você tira os carros, você regula a quantidade de carros dos aplicativos, dando um equilíbrio no mercado. Agora, isto vai ser feito, monitorado pelo Comitê Municipal, composto pela Secretaria de Mobilidade, pela Secretaria da Fazenda, para que a gente observe se esta regulação está cumprindo o seu objetivo, que é não deixar ninguém dominar o mercado, aí sim melhorando a competitividade dos táxis. Olha, a questão é complexa. Quando que tem essa reunião no comitê? Vai ser na próxima semana. Na próxima semana, e a prefeitura então em breve deve divulgar essas, não essas novas regras, mas a regulação destas regras que já existem, como por exemplo a exigência de formação do condutor do veículo dos aplicativos, a exigência de inspeção deste veículo para termos garantia de que este veículo terá os requisitos mínimos de higiene, de qualidade, de segurança, como prevê o decreto. Tá certo, secretário, agradeço a sua entrevista aqui, um bom dia ao senhor. Muito obrigado, Fabiola. Nós ouvimos aqui o secretário municipal de